Olá, família! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais poderosos e encorajadores de toda a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4. Este é um texto que fala diretamente ao coração de quem já se sentiu fraco, cansado, ou até mesmo tentado a desistir. O apóstolo Paulo nos abre o coração e revela o segredo para perseverar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir a força que se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo começa com uma declaração de firmeza. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele não está dizendo que nunca se sentiu fraco, mas que apesar da fraqueza, ele não desiste. E por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Não é por mérito próprio, não é por sua super força, mas porque ele recebeu um chamado e uma graça que o sustentam. Ele continua, dizendo que rejeitou tudo o que é oculto e vergonhoso. O ministério dele não se baseia em truques, em astúcia ou em falsificar a palavra de Deus. Pelo contrário, a arma dele é a verdade, manifestada abertamente. Ele não tenta manipular as pessoas. Ele simplesmente apresenta a verdade de Cristo e confia que essa verdade vai ressoar na consciência de cada um, na presença de Deus. Isso já nos ensina algo tremendo. A nossa força não está em estratégias humanas, mas na simplicidade e na integridade do Evangelho. Mas Paulo é realista. Ele sabe que nem todos recebem essa mensagem. Ele diz: mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E ele explica o motivo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Existe uma batalha espiritual acontecendo pela mente das pessoas. O inimigo atua para criar uma névoa, uma cegueira espiritual, para que a luz do Evangelho não brilhe. E qual é essa luz? É a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A mensagem central não é sobre regras, não é sobre uma filosofia de vida. A mensagem é sobre uma pessoa. Jesus Cristo, em toda a sua glória, a imagem perfeita do Deus invisível. Quando entendemos isso, percebemos que nossa tarefa não é convencer, mas orar para que Deus abra os olhos dos cegos. Então, Paulo faz questão de deixar claro o foco da sua pregação. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Isso é um cheque de realidade para todos nós. Quantas vezes o nosso ministério, seja na igreja ou na vida, acaba sendo sobre nós, sobre nossa reputação, nossos talentos, nosso reconhecimento? Paulo diz: não, o centro de tudo é Cristo. E ele se coloca na posição correta. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Que humildade! Ele era um apóstolo, mas se via como um servo das pessoas, motivado unicamente pelo amor a Jesus. O propósito de tudo isso? Que a luz brilhe. Ele faz uma analogia linda com a criação, em Gênesis, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. O mesmo poder que criou o universo é o poder que ilumina um coração que estava em trevas, nos dando o conhecimento da glória de Deus, que vemos claramente no rosto de Jesus Cristo. Agora vem uma das metáforas mais famosas da Bíblia, e talvez a mais consoladora. Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? A luz do Evangelho, a presença de Deus, o conhecimento da glória de Cristo. E onde esse tesouro está guardado? Em vasos de barro. Nós somos frágeis, comuns, quebráveis, cheios de falhas e imperfeições. E por que Deus faria isso? Paulo explica: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se fôssemos vasos de ouro, fortes e perfeitos, as pessoas poderiam olhar para nós e dizer: uau, que vaso incrível! Mas, sendo de barro, quando a luz de Deus brilha através das nossas rachaduras, ninguém tem dúvida de onde vem o poder. A nossa fraqueza não anula o poder de Deus.
ela o exalta. Ela se torna o palco onde o poder dele se manifesta de forma inconfundível. E Paulo descreve a realidade de ser um vaso de barro. A vida cristã não é um conto de fadas. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação vem de fora, aperta, pressiona. Mas a angústia é interna, é o desespero. Nós somos pressionados, mas não esmagados por dentro. Perplexos, mas não desanimados. Há momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo, ficamos confusos com as circunstâncias. Mas a perplexidade não nos leva ao desespero, não perdemos a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. As pessoas podem nos virar as costas, nos atacar por causa da nossa fé, mas nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona. Abatidos, mas não destruídos. Podemos ser derrubados, podemos cair, sentir o golpe, mas não somos aniquilados. A cada queda, Deus nos levanta. Essa é a resiliência que vem da fé. Paulo aprofunda essa ideia, dizendo que carregamos em nosso corpo a mortificação do Senhor Jesus. O que isso significa? Significa que, ao seguir Cristo, nossa velha natureza, nosso ego, nossos desejos egoístas, estão sendo constantemente crucificados, entregues à morte. E qual o propósito disso? Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. É um paradoxo divino. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais a vida ressurreta de Cristo se torna visível em nós e através de nós. Ele reforça. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Em outras palavras, para que a vida de Cristo flua para os outros através de nós, a vida em vós, a morte para o nosso eu precisa operar em nós. É um processo contínuo de rendição. E é essa confiança na ressurreição que alimenta a ousadia de Paulo. Ele cita o Salmo 116. Cri, por isso falei. E aplica a si mesmo. Nós cremos também, por isso também falamos. A fé genuína não consegue ficar calada. Quando você realmente crê no poder do Evangelho, na ressurreição, você fala, você compartilha. E essa fé não é cega, ela está firmada em uma certeza. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. A nossa esperança final não está nesta vida, está na ressurreição. A mesma força que trouxe Jesus de volta da morte está operando em nosso favor, e um dia nos levará para a presença de Deus, junto com todos os outros que creram. Tudo isso, todas as lutas, perseguições e sofrimentos, têm um propósito maior. Paulo conclui: porque tudo isto é por amor de vós. O sofrimento apostólico não era em vão. Era para o benefício da igreja, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Quanto mais pessoas são alcançadas pela graça, mais gratidão sobe aos céus e mais Deus é glorificado. É um ciclo virtuoso de graça e gratidão. É por isso que ele repete com ainda mais convicção. Por isso não desfalecemos. Mesmo que o corpo envelheça, adoeça, se desgaste, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, algo maravilhoso acontece por dentro. O interior, contudo, se renova de dia em dia. A cada manhã, a graça de Deus nos renova espiritualmente, nos fortalece, nos dá novo vigor. A decadência física não tem poder sobre a vitalidade espiritual que recebemos de Cristo. E agora, o grande finale. Uma das passagens mais incríveis sobre a perspectiva cristã do sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Perceba o contraste. O que aqui na terra parece pesado, aos olhos da eternidade, é leve. O que parece durar uma vida inteira, é momentâneo. E todo esse sofrimento não é um castigo, é um instrumento. Ele está produzindo, está trabalhando para nós algo infinitamente maior, um peso eterno de glória. Nossos problemas não são aleatórios, eles têm um propósito eterno.
Como podemos manter essa perspectiva? Paulo nos dá o segredo no último versículo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O segredo para não desfalecer é tirar os olhos das circunstâncias visíveis, que são passageiras, e fixar os olhos da fé na realidade invisível e eterna de Deus, na glória que nos espera. Que palavra incrível, não é mesmo? 2 Coríntios 4 nos ensina que somos vasos de barro, frágeis, mas carregamos um tesouro inestimável. Que nossas lutas e fraquezas são o palco para o poder de Deus brilhar. E que nossos sofrimentos presentes, por mais difíceis que sejam, estão produzindo para nós uma glória que vai muito além da nossa imaginação. Que possamos fixar nossos olhos, não no que é visto, mas no que é eterno. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus te abençoe e te renove de dia em dia. Um grande abraço e até a próxima.